O aeroporto de Beirute fervilhava com despedidas apressadas e promessas sussurradas. Entre a multidão, Aisha al-Rashi permanecia imóvel, seus olhos costanos-escuros fixos no portão de embarque, como se fosse a entrada para outro universo. Aos 18 anos, ela carregava uma mala repleta de roupas, cuidadosamente escolhidas por sua mãe, e outra, invisível, transbordando de expectativas não ditas. Você vai estudar, Aisha. Apenas estudar. A voz grave de seu pai ainda ecoava em seus ouvidos, carregada daquele tom que não admitia réplica. Nada de amizades inadequadas. Nada de esquecer quem você é. Quem ela era? Aisha mal sabia responder a essa pergunta. 18 anos vivendo entre paredes que sussurravam julgamentos, entre olhares que mediam cada movimento, cada palavra, cada respiração. 18 anos sendo a filha perfeita, a estudante exemplar, a garota que nunca questionava, mas algo dentro dela, menos algo pequeno, insistente, rebelde, sempre soube que havia mais. Tinha que haver mais. O voo para Boston durou 14 horas, mas para Aisha pareceu uma eternidade suspensa entre dois mundos. Ela observava pela janela as nuvens se transformarem em oceano, oceano em terra, consciente de que cada quilômetro a distanciava, não apenas de casa, mas de tudo o que conhecia. A mulher ao seu lado dormia profundamente, alheia ao turbilhão que revolvia o estômago da jovem libanesa. Quando o avião finalmente pousou, Aisha sentiu algo estranho. Não era apenas nervosismo, era algo próximo da euforia, misturado com um terror delicioso. Liberdade, percebeu ela. Tinha gosto de metal na boca e fazia as mãos tremerem. A Universidade de Boston recebeu com sua arquitetura imponente e gramados verdejantes que contrastavam violentamente com as ruas estreitas e poeirentas que ela deixara para trás. O dormitório feminino era um prédio de tijolos vermelhos, com janelas que pareciam olhos curiosos observando cada calouro que chegava. Aisha arrastou sua mala pelo corredor do terceiro andar, procurando o número 307. A porta estava entreaberta. Ela empurrou devagar. E foi quando viu pela primeira vez. Emily Carter estava de costas, organizando livros em uma estante improvisada. Usava um moletom cinza desbotado e shorts de ginástica. Os cabelos loiro-acabredos, presos em um coque desalinhado, que deixava à mostra a nuca elegante. Música tocava baixinho. Menos. Algo indie que Aisha não reconhecia menos. E Emily cantarolava desafinada, completamente absorta em sua tarefa. Oi? A voz de Aisha saiu mais baixa do que pretendia. Emily se virou tão rapidamente que quase derrubou uma pilha de cadernos. Então, sorriu. Não foi um sorriso educado ou formal. Foi um sorriso genuíno, largo, que iluminou todo o rosto e fez algo estranho acontecer no peito de Aisha. Menos como se alguém tivesse acendido uma vela em um quarto escuro. Você deve ser minha roommate, Aisha. Certo? Emily atravessou o quarto em 3 passadas longas e estendeu a mão. Seus olhos eram verdes com manchinhas douradas, notou Aisha. E havia sardas salpicadas pela ponte do nariz. Eu sou Emily. Emily Carter. Mas pode me chamar só de Em, se quiser. Ou Carter, ou qualquer coisa, realmente. Desculpe, eu falo muito quando estou nervosa. Aisha apertou a mão, oferecida, sentindo o calor da palma de Emily contra a sua. E algo naquele toque simples a fez hesitar um segundo a mais do que seria normal. Prazer. E você está nervosa? Totalmente. Emily riu. Um som cristalino que parecia flutuar no ar. Primeira vez longe de casa, sabe? Cresci em uma cidadezinha do Maine, onde todo mundo conhece todo mundo. Estou aqui. Ela gesticulou vagamente para a janela, onde Boston se estendia em toda sua imensidão urbana. É meio assustador, mas também incrível, né? Aisha encontrou-se sorrindo também, algo raro e preto. Sim, incrível. As primeiras semanas passaram em um borrão de aulas, campus tours e noites estudando até tarde. Aisha mergulhou em sua rotina acadêmica com a disciplina que seus pais esperavam. Mas algo havia mudado. Emily era uma presença constante, caótica,
e estranhamente reconfortante. Ela deixava roupas espalhadas pela cadeira, preparava café às 3 da manhã cantando baixinho, e tinha o hábito irritante de fazer perguntas sobre tudo. Por que você escolheu arquitetura? Perguntou Emily uma noite, enquanto ambas estudavam em suas respectivas camas. A luz dos abajures, criando ilhas de claridade na escuridão do quarto, Aisha olhou para cima de seu livro de cálculo. Meu pai é engenheiro. Ele disse que seria uma boa escolha. Mas é o que você quer? A pergunta flutuou no ar como fumaça, impossível de ignorar. Aisha abriu a boca, fechou, abriu novamente. Ninguém nunca havia perguntado isso antes. E não sei. Acho que sim. Emily rolou de lado, apoiando a cabeça na mão, seus olhos verdes fixos em Aisha com uma intensidade que fazia algo se retorcer no estômago dela. Você não parece muito convencida. E você? Aisha desviou o assunto, desconfortável com a vulnerabilidade que aquela simples pergunta havia exposto. Por que literatura inglesa? O rosto de Emily se iluminou. Porque eu amo histórias. Adoro como elas podem nos fazer sentir tudo, menos alegria, tristeza, raiva, amor, como podem nos mostrar vidas completamente diferentes das nossas, e ainda assim, nos fazer sentir que pertencemos a elas. Ela pausou, um sorriso pequeno curvando seus lábios, e porque minha mãe queria que eu fosse advogada, e eu precisava provar que podia escolher meu próprio caminho. Havia algo na forma como Emily falava sobre escolhas, sobre forjar o próprio destino, que ressoava profundamente em Aisha. Era como ouvir alguém articular pensamentos que ela mal ousava admitir para si mesma. Deve ser legal, murmurou Aisha, voltando os olhos para o livro, mas sem realmente ler as palavras. Ter coragem assim. Você também tem coragem. A voz de Emily era suave, mas firme. Você está aqui, não está? A milhares de quilômetros de casa, em um país completamente diferente. Isso não é coragem, Aisha? Não respondeu. Mas algo quente e inquietante se instalou em seu peito. Foi em uma sexta-feira, chuvosa de outubro, que tudo começou a mudar de verdade. Aisha voltava da biblioteca quando foi surpreendida por uma chuva repentina que transformou o campus em um labirinto de poças e estudantes correndo. Ela chegou ao dormitório encharcada, tremendo, o hijab colado ao rosto e os livros protegidos contra o peito. Emily estava no quarto, sentada na cama, com um laptop no colo. Assim que viu Aisha, seus olhos se arregalaram. Meu Deus, você está ensopada. Ela pulou da cama, pegando uma toalha do armário. Vem aqui. Antes que Aisha pudesse protestar, Emily estava gentilmente secando seu rosto, suas mãos incrivelmente cuidadosas, enquanto removia o hijab molhado. Era a primeira vez que alguém além de sua família a via sem o véu, e Aisha sentiu-se estranhamente exposta, vulnerável. Seus cabelos negros e longos caíram pelos ombros. Gotian, você tem cabelos lindos, Emily sussurrou, quase para si mesma, e havia algo em sua voz, menos algo baixo e rouco, que fez Aisha olhar para cima. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, no silêncio do quarto iluminado apenas pela luz cinzenta da tarde chuvosa, Aisha sentiu a distância mínima entre elas, o calor do corpo de Emily tão próximo, o cheiro suave de seu perfume, menos algo floral e fresco. Sentiu a forma como o coração de Emily parecia bater visível, na base de seu pescoço. Sentiu, acima de tudo, uma atração tão poderosa que era quase física, como gravidade puxando-a para a frente. Emily também sentiu. Aisha viu nos olhos dela menos aquele escurecimento do verde, aquela dilatação das pupilas. Viu a forma como os lábios de Emily se entreabriram, como sua respiração ficou mais rasa. Aisha. Emily, começou, sua voz mal passando de um sussurro. Mas o som de vozes no corredor a separou como um feitiço quebrado. Emily recuou, as bochechas repentinamente coradas, e Aisha agarrou a toalha, recuando também, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que Emily podia ouvi-lo. Vou tomar um banho, Aisha murmurou, e fugiu para o banheiro antes que Emily pudesse responder, sob o jato quente do chuveiro. Aisha encostou a testa nos azulejos frios e deixou escapar uma respiração trêmula. Que havia sido aquilo?
Aquele momento carregado, aquela tensão elétrica que parecia ter transformado o ar entre elas em algo palpável. Ela sabia, claro que o sabia, mas admitir menos, mesmo para si mesma, menos parecia impossível, perigoso, errado. Não, sussurrou uma voz cruel em sua mente, soando estranhamente como a de seu pai. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava, e Esha não sabia se o terror ou a excitação que sentia era maior. Naquela noite, nenhuma das duas conseguiu dormir direito. Esha ficou deitada, olhando para o teto, ouvindo a respiração suave de Emily na cama ao lado, e se perguntou, pela primeira vez em sua vida, o que aconteceria se ela simplesmente parasse de lutar contra o que sentia. Os dias que se seguiram foram uma tortura deliciosamente confusa. Esha e Emily circulavam uma em torno da outra, como planetas presos em órbitas, perigosamente próximas, menos atraídas, mas com medo de colidir. Cada toque acidental se tornava elétrico. Cada olhar prolongado carregava significados não ditos. O quarto parecia ter encolhido, o ar entre elas sempre espesso com tensão. Emily começou a sair mais. Festas, encontros com outros calouros, noites no bar de estudantes, ela sempre convidava Esha, mas suas recusas educadas criavam uma distância que nenhuma das duas sabia como cruzar. Vai ser divertido. Emily insistia em uma quinta-feira, enquanto aplicava rímel diante do espelho. Ela usava um vestido preto justo, que terminava alguns centímetros acima dos joelhos, e Esha precisou forcar-se a olhar para qualquer lugar, exceto para a curva da cintura de Emily, a pele exposta de seus braços. Só alguns amigos da aula de literatura. Nada demais. Eu tenho que estudar. Esha respondeu automaticamente, seus olhos firmemente fixos no livrotexto em seu colo, embora as palavras tivessem se transformado em borrões, sem sentido, há 20 minutos. Emily se virou, e havia algo em sua expressão, frustração, mágoa, que fez o estômago de Esha se contrair. Você sempre tem que estudar. Esha, quando foi a última vez que você fez algo só porque quis, sem se preocupar com o que é certo ou apropriado? A pergunta cortou mais fundo do que Emily provavelmente pretendia. Esha sentiu uma raiva súbita e irracional subir por sua garganta. Nem todos têm o luxo de fazer o que querem, Emily. Alguns de nós têm responsabilidades, expectativas, responsabilidades. Emily repetiu a palavra como se fosse amarga. Ou você tá com medo? Medo do quê? Esha ergueu os olhos, seu coração acelerando. Emily a encarou por um longo momento, e Esha viu, realmente viu, tudo que nenhuma das duas estava dizendo, todo o desejo reprimido, toda a confusão, todo o medo. Não sei, Emily disse finalmente, sua voz mais suave agora, quase vulnerável. Você me diz, mas Esha não disse, não podia. Então, Emily pegou sua bolsa e saiu, deixando o quarto em um silêncio ensurdecedor, e o ar perfumado, com seu perfume, uma lembrança fantasmagórica de sua presença. Esha tentou estudar, realmente tentou, mas as equações em sua página pareciam tão sem sentido quanto hieróglifos. Ela se pegou pensando em Emily menos, imaginando-a rindo com outras pessoas, talvez dançando com alguém, talvez deixando alguém tocá-la da forma que Esha secretamente, vergonhosamente, desejava tocar. Eram quase 11 da noite, quando a porta se abriu bruscamente. Emily entrou cambaleando, claramente embriagada, seus olhos brilhantes demais e suas bochechas coradas. Uma garota acompanhava menos alta, de cabelos ruivos e sorriso confiante. Essa é minha roommate. Esha, Emily anunciou com entusiasmo exagerado. Esha, essa é Sophie. Ela estuda arte. Ela pinta quadros enormes de mulheres nuas. É incrível. Sophie riu, passando um braço pela cintura de Emily de forma possessiva, que fez algo negro e feio torcer-se no peito de Esha. Prazer, Esha. Emily fala muito de você. Fala. Esha mal reconheceu sua própria voz, fria e distante, o tempo todo. Sophie se inclinou para sussurrar algo no ouvido de Emily, que riu menos, aquele riso cristalino que Esha pensava ser só dela. Ciúmes. Esha percebeu com horror crescente. Isso era ciúme bruto e possessivo. Eu vou dormir, Esha anunciou abruptamente.
desligando o abajur e virando-se para a parede, puxando o cobertor sobre a cabeça, como uma criança se escondendo de monstros. Ouviu sussurros, risadas baixas. Ouviu o som de beijos menos molhados, obscenos. Ouviu Emily gemer suavemente, e foi como uma faca sendo retorcida em suas entranhas. Aisha apertou os olhos fechados, mordeu o lábio até sentir gosto de sangue, e desejou estar em qualquer lugar, exceto ali. Eventualmente, Sophie foi embora. O quarto mergulhou em silêncio quebrado, apenas pela respiração pesada de Emily. Aisha pensou que ela tivesse dormido quando ouviu, muito baixo. Você está acordada? Aisha não respondeu. Eu sei que está... Uma pausa. Desculpa, eu não deveria ter trazido ela aqui. Silêncio. Aisha, por favor, fala comigo. Não há nada para falar. As palavras saíram ásperas, feridas. Há tudo para falar. Emily sentou-se na cama, e Aisha ouviu a frustração em sua voz. Você foge de mim há semanas. Você me olha como... Ela parou, sua respiração alterada, e então age como se eu não existisse. O que você quer de mim, Aisha? Aisha se virou, lentamente, encontrando os olhos verdes de Emily na escuridão. Eu não quero nada. Mentirosa. Emily se levantou, atravessando o espaço pequeno entre suas camas. E de repente estava ali, tão perto, que Aisha podia sentir o cheiro de álcool e perfume, misturados. Você me quer. Eu sei que quer. Do mesmo jeito que eu te quero. O mundo parou. Aisha não conseguia respirar, não conseguia pensar. Emily acabara de dizer aquilo, acabara de admitir. Aisha começou, mas não tinha palavras, não tinha defesas contra aquela verdade nua e crua. Diz que eu estou errada, Emily desafiou, sua voz mal passando de um sussurro. Diz que você não pensa em mim, que você não fica acordada imaginando como seria me beijar, me tocar. Aisha deveria negar, deveria se indignar, deveria fazer qualquer coisa, exceto o que fez menos, que foi deixar escapar um som pequeno e quebrado, alguma coisa entre um soluço e um gemido. Emily se inclinou, seus lábios a centímetros dos de Aisha. Diz, ela repetiu. E dessa vez havia súplica em sua voz. Oh, me beija. Por um momento suspenso na eternidade, Aisha ficou paralisada entre dois mundos. O mundo que conhecia, de regras e expectativas e segurança, e esse mundo novo, aterrorizante e tentador, onde ela podia ser quem realmente era, e então escolheu. Ela fechou a distância entre elas. O beijo foi suave no início, quase hesitante, menos apenas o toque de lábios, um questionamento. Mas então Emily gemeu contra sua boca, e algo dentro de Aisha se despedaçou. O beijo, suas mãos subindo para se enroscar nos cabelos de Emily, puxando-a para mais perto, e Emily respondeu com igual urgência, suas mãos deslizando pela cintura de Aisha, apertando, possessivas. Era diferente de tudo que Aisha já havia sentido. Não era apenas físico, embora a sensação dos lábios de Emily Matthews e urgentes, da língua dela explorando, do corpo dela pressionado contra o seu faz intoxicante. Era mais, era reconhecimento, era chegar em casa, era estar pela primeira vez na vida, completamente e inteiramente viva quando se separaram. Ambas respirando pesadamente. Emily apoiou a testa na de Aisha. Finalmente ela sussurrou, e havia alívio tão profundo em sua voz que Aisha sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eu não posso, Aisha disse, mesmo enquanto suas mãos se recusavam a soltar Emily. Emily, eu não posso. Minha família, minha religião. Isso é errado? Emily completou, mas não havia julgamento em sua voz. Apenas tristeza. E que você sente que isso é errado? Aisha olhou nos olhos verdes de Emily, menos aqueles olhos que haviam de verdade, que enxergavam através de todas as suas máscaras e defesas, e não pôde mentir. Não, parece certo, parece o mais certo que já senti, então, que se dane o resto. Emily beijou-a novamente, desta vez mais devagar, mais profundamente. Estamos aqui, estamos sozinhas, ninguém precisa saber, pode ser só nosso segredo. E Aisha, Deus a perdoasse, quis acreditar nisso, quis acreditar
que podiam existir naquela bolha, protegidas do mundo exterior e de todas as suas exigências impossíveis. Naquela noite, elas não dormiram, ficaram acordadas até o amanhecer, explorando os territórios novos e assustadores de seus corpos e corações. Emily era paciente, gentil, sussurrando perguntas, antes de cada toque certificando-os de que Aisha estava confortável, e Aisha descobriu um lado seu que nunca soube existir, ousado, desejoso, livre, quando a luz cinzenta da manhã começou a filtrar pelas cortinas. Elas estavam entrelaçadas na cama estreita de Aisha, os corpos ainda vibrando com os ecos do prazer. Emily traçava padrões preguiçosos no braço, no de Aisha, e havia paz, naquele silêncio, o tipo de paz que vem, depois da tempestade. No que você está pensando? Emily murmurou, sua respiração quente contra a pele de Aisha, que eu deveria estar me sentindo culpada. Aisha riu baixinho, um som sem humor, que eu deveria estar aterrorizada. Mas tudo que sinto é felicidade. Emily se apoiou no cotovelo, olhando para Aisha com uma intensidade que a fez corar. Eu estou apaixonada por você. Só pra você saber. O coração de Aisha parou. Emily, você não precisa dizer de volta. Não agora, mas eu precisava que você soubesse. Emily beijou-a suavemente. Um beijo que era pura ternura. Seja lá o que isso significa, seja lá aonde isso nos leva. Eu tô apaixonada por você, Aisha al-Rashid. Aisha não disse de volta, não porque não sentisse. Ela sentia Deus, como sentia menos, mas porque dizer em voz alta tornaria real, tornaria algo que ela teria que confrontar, que teria que explicar, que teria que defender. E ela ainda não estava pronta para isso. Mas ela beijou Emily novamente e esperou que fosse resposta suficiente. Novembro chegou trazendo ventos gelados e folhas douradas que cobriam o campus como um manto. Aisha e Emily existiam em dois mundos distintos. De dia, eram apenas colegas de quarto, educadas e distantes. À noite, quando a porta se trancava e as cortinas se fechavam, tornavam-se amantes, explorando, descobrindo, perdendo-se uma na outra, com uma intensidade que beirava o desespero. Temos que ser mais cuidadosas. Aisha sussurrou uma noite, após terem quase sido pegas por uma vizinha que bateu na porta, enquanto Emily tinha a cabeça enterrada entre as coxas de Aisha, fazendo-a ver estrelas. Se alguém descobrir, ninguém vai descobrir. Emily beijou o interior da coxa de Aisha provocante. A não ser que você não consiga ficar quietinha. Aisha bufou, mas o som se transformou em gemido quando Emily retomou suas atenções. A culpa sempre vinha depois, inevitável, como a maré. Aisha ficava acordada observando Emily dormir e se perguntava que tipo de pessoa estava se tornando. A filha que seus pais haviam criado nunca teria feito isso. Nunca teria mentido tão facilmente. Nunca teria se entregado tão completamente a algo que seu mundo considerava pecado. Mas então, Emily acordava. Sorria, aquele sorriso sonolento, que fazia o coração de Aisha dar cambalhotas. E todas as dúvidas se dissipavam como névoa ao sol. A primeira ligação de vídeo com seus pais foi uma provação. Aisha se sentou na biblioteca, Emily ao seu lado, mas fora do ângulo da câmera, e forçou um sorriso enquanto respondia às perguntas de praxe. Sim, estava estudando muito. Não, não tinha feito nenhuma amizade inadequada. Sim, rezava 5 vezes ao dia. Mentira menos ela. Mal conseguia rezar uma vez. O peso da hipocrisia era demais. Você parece diferente. Sua mãe observou estreitando os olhos. Mas, não sei. Diferente. É apenas o cansaço, mama Aisha, respondeu rapidamente. Muito estudo. Quando a chamada terminou, ela desabou, tremendo. Emily puxou-a para um abraço, mas Aisha se afastou. Não, não, aqui. Alguém pode ver? Aisha, não, Emily. A voz dela saiu mais alta do que pretendia, e alguns estudantes olharam. Aisha baixou o tom, mas a intensidade permaneceu. Você não entende. Você não consegue entender. Para você, isso é os amor. É só estar com quem você quer. Para mim, é trair tudo que sou. É desonrar
minha família. É ser quem você realmente é, Emily interrompeu. Sua voz firme, mas gentil. Não quem eles querem que você seja, e se quem eu realmente sou é errado. Emily pegou as mãos de Aisha, ignorando sua resistência. Então, eu quero estar errada com você, mas as palavras, por mais bonitas que fossem, não podiam apagar a realidade. Especialmente quando Aisha recebeu uma mensagem de seu primo, Tariq, que também estudava em Boston. Ele queria visitá-la, levá-la para jantar, manter um olho nela como seu pai havia pedido. Você precisa sair por algumas horas, Aisha, disse a Emily na sexta-feira seguinte, enquanto arrumava freneticamente o quarto, escondendo qualquer evidência de sua relação, fotos, presentes, qualquer coisa que pudesse revelar a verdade. Eu moro aqui também, Emily apontou, cruzando os braços. E eu sei, mas ele não pode. Você não pode. Aisha parou, frustração e medo misturados em sua voz. Por favor, Emily, só dessa vez. Emily a observou por um longo momento, e havia mágoa em seus olhos, menos mágoa de ser escondida, de ser tratada como segredo sujo. Mas ela assentiu. Esteban, vou para a biblioteca. Antes de sair, ela beijou Aisha menos um beijo longo e profundo, que carregava tudo que não podiam dizer. Eu te amo. Emily sussurrou contra seus lábios. Nunca esqueça isso. Tariq chegou pontualmente às 6, todo sorrisos e abraços. Ele era 3 anos mais velho, um estudante de medicina, confiante com a mesma estrutura óssea forte da família Al-Rashid. Prima, ele beijou ambas as bochechas de Aisha. Está tão magra. Eles não te alimentam aqui? O jantar foi na casa de um amigo libanês de Tariq, um apartamento pequeno, que cheirava a especiarias e café forte. Havia outros estudantes do Oriente Médio, todos conversando em árabe, rindo, fazendo Aisha se sentir simultaneamente em casa e completamente deslocada. Ela era a pessoa que havia sido, ou era a pessoa que Emily conhecia? Seu pai está preocupado, Tariq disse baixinho, enquanto serviam o jantar. Ele me pediu para ficar de olho em você, certificar-me de que você não está se perdendo. Me perdendo? Aisha repetiu, seu coração acelerando. Você sabe, as influências ocidentais. Tariq sorriu, mas havia seriedade em seus olhos. É fácil esquecer quem somos quando estamos longe de casa. Aisha forçou um sorriso. Estou bem, Tariq, prometo. Mas ela não estava bem. Estava dividida ao meio. Uma parte dela ainda agarrada às tradições e expectativas de sua criação. A outra parte desesperadamente apaixonada por uma garota de olhos verdes, que a fazia sentir viva pela primeira vez, quando voltou ao dormitório. Já passava da meia-noite. Emily estava acordada lendo na cama, mas seus olhos se iluminaram quando viu Aisha. Como foi? Complicado. Aisha tirou o hijab, passando os dedos pelos cabelos soltos. Ele está me vigiando. Por mil. Emily fechou o livro lentamente. E isso muda algo? Entre a noase. Aisha se sentou pesadamente em sua cama. Emily, eu não sei se consigo fazer isso. Vai ver mentindo, sempre com medo de ser descoberta. Então, não minta. Emily se levantou, cruzando até Aisha, e ajorrando-se diante dela. Seja livre, seja você mesma. Fácil para você dizer. A amargura em sua voz era palpável. Você não vai perder tudo. Sua família ainda vai te amar. E se sua família não conseguir te amar por quem você é, então talvez. Emily parou, parecendo perceber que havia ido longe demais. Talvez? O quê? Aisha desafiou, lágrimas queimando seus olhos. Talvez eu deva simplesmente cortá-los da minha vida. É isso, abrir mão de tudo e de todos por isso, por nós. Emily corrigiu, sua voz pequena. Vou cair a Daiser por isso? Mas você quis dizer por nós. O silêncio que se seguiu era espesso o suficiente para cortar. Aisha viu a mágoa nos olhos de Emily se transformar em algo mais frio. Mas, talvez, Emily disse lentamente, se levantando. Você precise descobrir se nós valemos a pena. Ela pegou um casaco e saiu. E Aisha deixou ir, paralisada por sua própria covardia e medo. Foram 3 dias. 3 dias nos quais Emily dormiu em quartos de amigas, fazendo apenas visitas breves ao dormitório para pegar roupas.
3 dias de Eisha mergulhada em autopiedade e confusão, incapaz de estudar, mal conseguindo comer, seu corpo doendo com a ausência de Emily como se fosse uma doença física. No terceiro dia, Eisha quebrou. Ela encontrou Emily na cafeteria, sentada com Sophie menos, aquela garota ruiva da festa menos, e algo primitivo e possessivo rugiu dentro dela, ao ver como Sophie ria, como se inclinava para tocar o braço de Emily, como seus olhos percorriam o rosto dela com interesse óbvio. Eisha atravessou a cafeteria, antes que pudesse se deter, parando diante da mesa. Preciso falar com você. Emily olhou para cima, surpresa, e por um momento, sua expressão se suavizou, mas então ela se recompôs, voltando àquela máscara fria e indiferente. Estou ocupada. Não me importo. As palavras saíram mais firmes do que Eisha se sentia. Por favor. Sophie olhou entre as duas, uma sobrancelha erguida. Quer que eu vá? Não, Emily disse. Mas sua voz vacilou quando seus olhos encontraram os de Eisha novamente. Havia dor ali misturada com esperança hesitante. Não. Você fica. Nós não terminamos nada porque nunca começamos oficialmente. Eisha disse. E as palavras soaram ainda mais duras ditas em voz alta. Ela viu Emily flinchar como se tivesse sido esbofeteada. Você tem razão. Emily se levantou, pegando sua mochila. Então, não há nada para terminar. Desculpa ter confundido as coisas. Ela começou a se afastar. E Eisha fez algo que nunca havia feito antes. Algo público, arriscado, totalmente imprudente. Ela pegou o pulso de Emily, puxando-a de volta. Eu tenho medo, Eisha disse. E sua voz quebrou. Estou absolutamente aterrorizada. De perder minha família, de decepcionar meus pais, de ir para o inferno, de tudo. Ela respirou fundo, tremendo. Mas tenho mais medo de perder você. Emily ficou congelada, seus olhos verdes arregalados e brilhando, com lágrimas não derramadas. Eisha, você vale a pena. As palavras saíram em um sussurro urgente, mas Eisha não se importava mais com quem estava ouvindo. Isso menos nós, vale a pena. Eu não sei como fazer funcionar. Não sei como equilibrar tudo, mas eu sei que não consigo respirar direito sem você. E isso tem que significar algo. Por um longo momento, Emily apenas a olhou, e Eisha viu todos os sentimentos passando por seu rosto: raiva, mágoa, esperança, amor. Então, ali mesmo, no meio da cafeteria lotada, com dezenas de olhos sobre elas, Emily a beijou. Não foi um beijo longo. Foi breve, casto até menos, apenas o toque de lábios. Mas carregava o peso de uma promessa, de um compromisso. Quando se separaram, algumas pessoas estavam olhando, outras conversando baixinho, mas Eisha descobriu que não se importava tanto quanto pensava que se importaria. Vamos para casa, Emily e Eisha assentiu. De volta ao quarto, elas fizeram amor com uma intensidade diferente, não a urgência desesperada das outras vezes, mas algo mais profundo. Era reverência. Era Emily beijando cada centímetro da pele de Eisha como se estivesse memorizando-a, como se quisesse substituir toda dúvida e medo por prazer e amor. Eu te amo, Eisha disse, finalmente encontrando coragem para as palavras. Eu te amo tanto que dói. Emily sorriu contra sua pele, lágrimas escorrendo por seu rosto. E eu sei, sempre, mas a felicidade delas era uma bolha frágil, destinada a estourar. Foi Tariq quem estourou. Ele apareceu sem avisar uma turquifera à tarde, batendo na porta do dormitório. Emily estava lá, os cabelos de ambas ainda úmidos do banho compartilhado, suas roupas espalhadas de forma que, claramente contava uma história. Não havia tempo de esconder, de fingir. Quando Eisha abriu a porta, o rosto de Tariq passou por uma série de expressões, menos confusão, compreensão, choque, raiva. Seus olhos foram de Eisha para Emily, e de volta, processando a cena íntima. E Eisha viu o momento exato em que ele entendeu tudo. Tariq, ela começou, mas não tinha palavras. Como explicar o inexplicável? Veste-se, ele disse, sua voz perigosamente baixa. Agora, olha, eu não sei quem você é,
Emily começou, ficando do pé, protetora, mas você não pode simplesmente. Você. Tariq apontou para ela, e havia tanto veneno em sua voz, que Emily recuou. Você fez isso com ela, você a corrompeu. Ninguém me corrompeu, Aisha protestou, colocando-se entre eles. Tariq? Eu? Você o quê? Ele riu, um som áspero e feio. Você se tornou uma pervertida? Você sabe o que isso vai fazer com sua família, com a reputação do seu pai? O tapa veio antes que Esha pudesse pensar. Sua mão conectou com o rosto de Tariq, o estalo ecoando no pequeno quarto. Por um momento tudo congalou. Então, Tariq tocou sua bochecha. E quando olhou para Esha novamente, havia algo perigoso em seus olhos. Seu pai vai saber disso. Ele vai te tirar daqui. Vai te arrastar de volta para casa e te casar com um bom homem muçulmano, que vai bater essa imundície para fora de você. Sai daqui, Emily disse, sua voz firme apesar do medo óbvio em seus olhos. Agora, Tariq olhou para ela com desprezo absoluto. Você não dá ordens para mim. Mas ele se virou para Esha. Você tem uma escolha. Termina isso, volta para o caminho certo, e eu não digo nada. Ele não precisou completar a ameaça. Quando ele saiu, batendo a porta com força, Aisha desabou. Naomi lágrimas. Estava além das lágrimas. Ela apenas afundou no chão, abraçando os joelhos. Tremendo, Emily se ajoelhou ao lado dela, tentando segurá-la, mas Aisha se afastou. Não, não me toca. Aisha, por favor. Ele vai contar. Aisha olhou para cima. E havia pânico selvagem em seus olhos. Ele vai contar e meu pai vai me trazer de volta. E eu nunca mais vou te ver. E então não deixa. Emily pegou o rosto de Aisha entre suas mãos, forçando-a a olhar. Fica, nós vamos descobrir um jeito. Como? A risada de Aisha era histérica. Como, Emily? Eu não tenho dinheiro próprio. Meu visto de estudante está atrelado à aprovação da minha família. Se eles me cortarem, eu não posso ficar no país. Eu não tenho escolha. Sempre a escolha. Mas pela primeira vez, Emily Sova e incerta Aisha passou aquela noite acordada. Seu celular silencioso em sua mão, esperando pela chamada que inevitavelmente viria. Tariq lhe dera 24 horas para tomar a decisão certa. 24 horas para escolher entre o amor de sua vida e tudo que sempre conheceu. Como alguém fazia essa escolha? Quando o sol nasceu, pintando o quarto em tons de rosa e dourado, Emily ainda estava acordada também, observando Aisha com olhos vermelhos e inchados de tanto chorar em silêncio. O que você vai fazer? Ela perguntou, sua voz rouca. Aisha olhou para ela, menos sua Emily, com seu cabelo bagunçado e olhos tristes, e amor tão óbvio em cada linha de seu rosto. E soube, com uma clareza que cortava como vidro, exatamente o que tinha que fazer. Só não sabia se tinha coragem para isso. O telefone tocou exatamente às 8 da manhã. Aisha olhou para a tela, baba piscando insistentemente, e sentiu seu estômago se contrair em um nó doloroso. Emily estava sentada na cama ao lado dela, os joelhos puxados contra o peito, observando com olhos ansiosos. Aisha atendeu. Alô, Aisha. A voz de seu pai era gelo e trovão. Tariq! Me ligou. Silêncio. O mundo inteiro parecia estar prendendo a respiração. Baba, eu posso explicar? Explicar? Ele riu. Um som completamente desprovido de humor. Explicar como minha filha, a filha que criei, com valores, com fé, com honra, se tornou isso. Como você me desonrou. Desonrou nossa família inteira. Cada palavra era uma lâmina, cortando mais profundo do que qualquer violência física poderia. Aisha sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, quentes e imparáveis. Eu não quis te decepcionar. Eu tentei lutar contra isso, eu juro que tentei. Você tentou? A voz dele subiu de volume. Você deveria ter tentado mais. Isso é nojento, Aisha. É pecado. Você vai arder no inferno por isso. E isso é, Aisha gritou de volta, surpresa por sua própria intensidade. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não penso nisso todos os dias? Mas eu não consigo mudar quem eu sou, Baba. Eu não escolhi isso. Então você escolhe sair disso. Você termina com
Você volta para casa no próximo voo. E se eu não quiser? O silêncio que se seguiu era glacial. Quando seu pai falou novamente, sua voz estava perigosamente calma. Então você não é mais minha filha. Você está cortada desta família. Sem dinheiro, sem apoio, sem nome. Volca Sarah nada. A ameaça pairou no ar como uma sentença de morte. Aisha olhou para Emily, que tinha lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto, os lábios apertados para suprimir soluços. E algo dentro de Aisha, menos algo que vinha se formando ao longo de meses, talvez anos, finalmente cristalizou em clareza absoluta. Então que assim seja, ela disse, sua voz tremendo, mas firme. Eu disse que assim seja. Aisha respirou fundo, o ar queimando seus pulmões. Se amar quem eu amo significa não ser sua filha, então eu escolho o amor. Eu escolho ser livre, eu escolho viver minha própria vida, não a vida que você planejou para mim. Aisha, pensa no que está dizendo. Eu pensei. Passei meses pensando e minha decisão está tomada. As lágrimas continuavam caindo, mas havia também algo parecido com alívio. Como arrancar uma flecha menos doía terrivelmente, mas a ferida podia finalmente começar a cicatrizar. Eu te amo, Baba, e Mama, e Leila Jamal, mas eu não posso viver uma mentira para fazer vocês felizes. Eu simplesmente não posso mais. Se você desligar esse telefone, seu pai disse, cada palavra cuidadosamente enunciada, não há volta. Volca and Semperdau. Sem segunda chance. Aisha fechou os olhos. E you and Arias, Baba. Ela desligou antes que pudesse mudar de ideia, antes que pudesse ouvir qualquer coisa a mais, que quebraria sua determinação. O telefone caiu de suas mãos tremendo, e então ela estava nos braços de Emily, soluçando como se seu coração estivesse sendo arrancado do peito. Porque, em muitos sentidos, tá feito, ela chorou contra o ombro de Emily. Não há como voltar. Emily assegurou apertado, suas próprias lágrimas molhando os cabelos de Aisha. E eu sei, eu sinto tanto. Não sinta. Aisha se afastou, limpando os olhos com as costas das mãos. Eu escolhi isso, e eu não me arrependo. Ela hesitou. Deveria me arrepender? Não. Emily beijou sua testa, suas têmporas, suas bochechas molhadas. Não, meu amor. Você foi tão corajosa, tão incrivelmente corajosa, mas coragem não pagava contas. Coragem não resolvia vistos de estudante. Nas semanas que se seguiram, Aisha descobriu exatamente quão complicado era cortar laços com família. Seu fundo fiduciário foi cancelado. Sua mensalidade para o próximo semestre não seria paga. Seu visto, tecnicamente, estava em risco porque sua família havia sido sua patrocinadora financeira. Existem opções, a conselheira internacional da universidade explicou durante uma reunião tensa. Você pode solicitar status de refugiado baseado em perseguição por orientação sexual. Pode procurar um patrocinador diferente. Pode casar com um cidadão americano. Ela parou, olhando entre Aisha e Emily menos, que havia insistido em acompanhá-la. O processo é complexo, mas possível. Casar. A palavra pairou entre elas depois, enquanto caminhavam de volta ao dormitório. Era dezembro agora, e a neve começava a cair em flocos grossos e preguiçosos, transformando o campus em algo de conto de fadas. Você não precisa se casar comigo só para ficar no país, Emily disse finalmente, quebrando o silêncio. Eu sei, mas Emily parou, virando-se para encarar Aisha. Seus cabelos estavam salpicados de neve, suas bochechas rosadas pelo frio. Mas eu casaria com você em um segundo. Se você quisesse, não só pelos papéis, mas porque eu te amo, porque eu quero construir uma vida com você. O coração de Aisha se expandiu e se contraiu ao mesmo tempo. Emily, eu não tenho nada agora. Sem família, sem dinheiro, sem rede de segurança. Você tem certeza que quer se amarrar isso a mim? Eu nunca tive tanta certeza de nada. Emily pegou as mãos de Aisha, apertando-as através de suas luvas. Você não é um fardo, Aisha. Você é meu futuro. Elas se casaram em uma pequena cerimônia civil, na prefeitura de Boston, 2 semanas antes do Natal.
Não houve família, pelo menos, não de sangue, mas estavam presentes a companheira de quarto de Emily do ano anterior. 2 amigos da aula de literatura. E Sophie, que havia se tornado uma amiga surpreendentemente leal após tudo. Aisha usou um vestido simples que Emily ajudou a escolher, verde escuro para combinar com os olhos dela. Emily havia insistido. Emily usava calça sob medida e uma blusa branca. Seu cabelo pela primeira vez, arrumado em ondas suaves. Elas trocaram anéis baratos que haviam comprado em uma loja de departamento, e quando o juiz disse "você pode beijar sua esposa", o beijo foi salgado com lágrimas, de alegria, de tristeza, de alívio, de medo. Esposa, Aisha sussurrou contra os lábios de Emily, testando a palavra. Minha esposa, Parasam, Emily prometeu. Mas para sempre, era assustador, quando você tinha 19 anos, e havia queimado todas as suas pontes. Aisha teve que arranjar 2 empregos, um na biblioteca do campus, outro em uma cafeteria próxima. Emily também conseguiu trabalho, e elas dividiam um apartamento minúsculo fora do campus que mal cabia uma cama de casal e uma pequena cozinha. Era difícil em Sastibonabia. Dias em que Aisha acordava e sentia o peso de suas escolhas como uma âncora, puxando-a para baixo. Havia dias em que via fotos de sua irmã mais nova no Instagram, antes de Leila bloqueá-la completamente, e chorava com tanta força que Emily não conseguia consolá-la. Mas havia também as pequenas alegrias: acordar entrelaçadas, sem medo de serem descobertas, cozinhar jantar juntas, dançando descalças na cozinha apertada ao som de música ruim, estudar lado a lado na mesa minúscula, seus pés se tocando de baixo, fazer amor sem culpa, sem vergonha, apenas amor puro e intenso. Valeu a pena? Emily perguntou uma noite, enquanto estavam enroladas no sofá de segunda mão, assistindo um filme antigo. Todo o sacrifício, Aisha não precisou pensar. Todos os dias. E ela quis dizer isso, mas a dor da perda não desaparecia magicamente, porque ela havia feito a escolha certa. Sua mãe lhe enviou um e-mail apenas um menos, dizendo que rezava por sua alma, mas não podia mais ter contato com ela. Seu irmão mais novo, Jamal, tentou ligar uma vez, mas Aisha ouviu seu pai gritando no fundo, e a ligação foi interrompida bruscamente. Eles vão perdoar você eventualmente, Emily disse com esperança, quando virem que você é feliz, que estamos construindo uma boa vida. Mas Aisha sabia melhor. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podiam ser reconstruídas, e ela teve que fazer as pazes com isso, teve que aprender a carregar a perda e o amor simultaneamente. Entender que a felicidade raramente vinha sem custo. Foi em uma noite de fevereiro, enquanto nevava lá fora, e elas estavam aconchegadas na cama, que Aisha finalmente se sentiu em paz. Emily estava dormindo, sua respiração suave e constante, e Aisha traçou os contornos de seu rosto na maia-luz, o nariz salpicado de sardas, as sobrancelhas expressivas, os lábios que tinham beijado cada centímetro dela e sussurrado 1000 promessas. Eu te escolho, Aisha sussurrou para a escuridão. Hoje, amanhã, sempre. E naquela escolha, naquela afirmação silenciosa, encontrou não apenas amor, mas também a si mesma. A primavera chegou tarde aquele ano, mas quando finalmente veio, transformou Boston em uma explosão de flores de cerejeira, e dias que se estendiam em tardes douradas. Aisha e Emily haviam sobrevivido ao inverno, literal e metaforicamente. Seus primeiros meses como casal casado haviam sido uma montanha-russa de adaptação, crises financeiras e momentos de beleza tão intensa que compensavam todas as dificuldades. Tenho uma carta para você, Emily disse em uma manhã de abril, entrando no apartamento com correspondências e café para viagem. O coração de Aisha parou. Mrs. Messes não havia recebido nada de sua família, menos nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhum sinal de que ainda existia para eles. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas, reconhecendo imediatamente a caligrafia de sua irmã mais nova, Leila. Quer que eu fique ou vá? Emily perguntou suavemente. Fica. Aisha precisava dela. Ali, sua âncora, sua segurança. A carta era curta, escrita em uma mistura de árabe,
e inglês, que era característica de Leila. Eixa, eu não deveria estar escrevendo isso. Baba me proibiu de falar com você. Mas eu sinto sua falta. Sinto falta da minha irmã mais velha, que costumava me ensinar a fazer tranças e me contava histórias à noite. Eu não entendo suas escolhas. Não entendo como você pode viver assim. Mas mama está doente, câncer, e ela pergunta por você, quando acha que ninguém está ouvindo. Ela diz seu nome em sonhos. Não estou pedindo para você voltar. Sei que não pode, mas pensei que deveria saber. Caso isso mude algo, sua irmã, eu acho que ainda sou. Leila, o mundo se inclinou em seu eixo. Eixa leu a carta 3 vezes, cada palavra cortando mais profundo. Sua mãe, doente? Perguntando por ela. Aisha, a voz de Emily estava carregada de preocupação. O que aconteceu? Eixa entregou a carta com mãos trêmulas. Assistiu a expressão de Emily mudar de confusão para compreensão. Depois para algo parecido com medo. O medo de perder algo precioso. Você precisa ir, Emily disse finalmente. Embora a dor fosse óbvia em sua voz. Eu não posso. Eles deixaram claro que, Eixa, Emily pegou suas mãos, forçando-a a olhar. E Swami, você vai se arrepender pelo resto da vida, se não for. E se eles não me deixarem voltar? E se eu for? E Baba me trancar lá, me forçar a ficar. O pânico estava subindo, fechando sua garganta. E se eu te perder? Você não vai me perder. Emily a puxou para um abraço apertado. Eu vou estar aqui, sempre vou estar aqui. Mas você precisa fazer isso. Precisa fazer as pazes. De qualquer forma que puder. Foram necessárias 2 semanas para organizar a viagem. Um voo para Beirute que Eixa pagou com o que restava de suas economias. Emily a levou ao aeroporto, e a despedida foi dilacerante. Volta para mim. Emily sussurrou contra seus lábios. Lágrimas escorrendo por ambos os rostos. Por favor, volta para mim. Eu prometo. Eixa tocou a aliança em seu dedo, simples, barata, mas significando tudo. Eu sou sua esposa, meu lugar é com você. O voo foi longo e torturante. Eixa não dormiu, apenas ficou olhando pela janela, observando o Atlântico se transformar em Mediterrâneo, consciente de que estava voando de volta para um lugar que não era mais seu lar, mas que ainda carregava pedaços de seu coração. Tariq a esperava no aeroporto, seu rosto cuidadosamente neutro. Aisha, Tariq, ela não sabia o que dizer a ele. O homem que havia iniciado toda a cascata que mudou sua vida para sempre. Mama está em casa, ele disse simplesmente. Baba, ele não sabe que você está vindo. Leila e eu achamos melhor assim. A casa de sua infância parecia menor do que Eixa lembrava. As paredes amarelas desbotadas, o jardim onde costumava brincar, a porta com sua pintura descascando, tudo familiar e estranho ao mesmo tempo. Ela não pertencia mais ali, mas uma vez havia pertencido. E talvez isso fosse suficiente. Leila abriu a porta, e por um momento elas apenas se olharam. Então sua irmã, de 15 anos, desabou em lágrimas, pulando nos braços de Eixa. Eu sabia que você viria. Eu sabia. Como ela está? Eixa perguntou, segurando Leila apertado. Fraca, mas melhor hoje. Como se soubesse. Leila se afastou, limpando os olhos. Ela está no quarto deles. Eixa subiu as escadas devagar, cada passo pesado com memórias. O quarto de seus pais estava na ponta do corredor, a porta entreaberta. Ela entrou silenciosamente. Sua mãe estava na cama, drasticamente mais magra do que Eixa lembrava. A pele com uma palidez doentia, que fez o coração dela se apertar dolorosamente. Mas quando seus olhos se abriram e viram Eixa, eles se iluminaram com algo que só podia ser descrito como alegria pura. Eixa, ela sussurrou, em árabe, minha menina, você veio. Eixa se ajoelhou ao lado da cama, pegando a mão frágil de sua mãe. Claro que vim, mama. Elas falaram por horas. Não sobre o elefante gigante na sala, não sobre Emily ou escolhas, ou decepções, apenas sobre pequenas coisas, como estava Boston, como estavam os estudos, como ela estava se alimentando. Sua mãe contou sobre os vizinhos, sobre o novo bebê de uma prima, sobre como o limoeiro no jardim havia finalmente dado frutos. Foi só quando o sol começou a se pôr,
pintando o quarto em tons de laranja e rosa. Que sua mãe apertou a mão de Eixa e disse: Você é feliz? Onde está? Eixa não mentiu. Sim, mama, e eu sou feliz. Sua mãe fechou os olhos e Eixa viu uma lágrima escorrer. Bem, isso é tudo que uma mãe pode querer, que sua filha seja feliz. Mama, seu pai não vai perdoar. Talvez ele é orgulhoso, teimoso. Ela abriu os olhos novamente. E havia uma sabedoria triste neles. Mas eu não sei se entendo. Não sei se posso, mas você é minha filha. Isso não importa o que aconteça. Foi perdão? Foi aceitação? Eixa não tinha certeza, mas era algo, uma ponte, por mais frágil que fosse, se estendendo através do abismo que o separava. Eu te amo, mama. E eu te amo, Abibiti, sempre. Eixa ficou no Líbano por 5 dias. Seu pai não falou com ela, mal a olhou, mas também não a expulsou. Era um tipo estranho de tolerância, menos uma concessão feita por amor à esposa doente, talvez. Leila seguia por toda parte, fazendo 1000 perguntas sobre a América, sobre liberdade, sobre como era viver sua própria vida. Você vai fazer isso também? Leila perguntou na última noite, enquanto estavam sentadas no jardim sob as estrelas. Deixar tudo para trás? Eu não deixei tudo, Eixa corrigiu suavemente. Eu escolhi algo diferente. Isso não significa que esqueci de onde vim, ou que não amo vocês, mas você ama mais aquela garota. Emily, Eixa pensou sobre isso. Não é sobre amar mais, é sobre amar de forma diferente. E sobre amar a mim mesma, o suficiente para ser honesta sobre quem eu sou. Quando chegou a hora de partir, sua mãe abençoou, um toque suave na testa, palavras sussurradas em árabe, que Eixa carregaria com ela para sempre. Tariq assentiu, rigidamente. Seu pai observou de longe, e embora não houvesse abraço ou palavras de despedida, também não havia hostilidade ativa. Era o máximo que ela podia esperar. Eixa sabia. O voo de volta para Boston foi diferente do voo de ida. Eixa se sentia mais leve, como se tivesse deixado algo pesado para trás. Não o amor por sua família, mas a culpa. A dor ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria. Mas estava temperada agora com compreensão, com uma espécie de paz frágil. Emily a esperava no aeroporto. E quando Eixa a viu menos com seu cabelo bagunçado e um buquê de margaridas baratas, e aquele sorriso que iluminava o mundo inteiro, soube com absoluta certeza que havia feito as escolhas certas. Bem-vinda para casa, Emily disse, e Eixa percebeu que sim, era verdade. Casa não era mais um lugar, era uma pessoa. Elas se beijaram ali mesmo, no terminal de chegadas lotado, sem se importar com quem estava olhando. E quando se separaram, ambas rindo e chorando, ao mesmo tempo, Aisha sabia que independentemente dos desafios que ainda viriam, elas enfrentariam juntas. 2 anos depois, Aisha estava na formatura, usando o capelo e becas que Emily havia ajudado a pagar. Ela havia se formado em arquitetura, não porque seu pai queria, mas porque descobriu o que realmente amava. Amava criar espaços, desenhar sonhos em linhas e ângulos. Emily estava na plateia, gritando mais alto que qualquer pessoa quando o nome de Aisha foi chamado. Ao lado dela estava Sophie e alguns outros amigos que haviam se tornado família escolhida. Mas havia também, para surpresa de Aisha, Leila. Sua irmã havia implorado, conspirado e eventualmente convencido os pais, a Salah, fazer um programa de intercâmbio de verão. E seu primeiro destino havia sido Boston, menos especificamente o apartamento pequeno que Aisha e Emily agora chamavam de lar. Baba não sabe que estou aqui, Leila admitiu na primeira noite, ajudando a preparar jantar. Ele acha que estou em um programa de línguas em Nova York. Leila, não. Leila era Tomosa, Aisha lembrou. Assim como ela, eu precisava ver que você está bem, que fez a escolha certa. Porque eu acho que talvez um dia eu precise fazer escolhas difíceis também. Aisha abraçou sua irmã apertado. E quando esse dia chegar, você vai saber que sempre terá um lugar aqui.
sempre, naquela noite. Depois que Leila foi dormir no sofá-cama, improvisado, Aisha e Emily ficaram na pequena varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas terrestres. Emily estava enrolada em um cobertor, a cabeça apoiada no ombro de Aisha, e havia uma tranquilidade perfeita naquele momento, o tipo de paz que só vem depois de atravessar tempestades. Você se arrepende de algo? Emily perguntou suavemente, traçando círculos preguiçosos na palma da mão de Aisha. Aisha pensou sobre os últimos 2 anos, as noites sem dormir, trabalhando 2 empregos, as ligações que nunca vieram, as datas comemorativas passadas, longe de sua família, os momentos de solidão tão profunda que parecia um buraco físico em seu peito. Mas também pensou sobre acordar todas as manhãs ao lado da mulher que amava, sobre construir uma vida com suas próprias mãos, não seguindo um roteiro escrito por outros, sobre a liberdade de ser, completamente, autenticamente, ela mesma. Nem um segundo, ela respondeu. E era a verdade mais pura que já havia dito. 3 anos depois disso, o café estava localizado em um bairro charmoso de Boston, com janelas grandes que deixavam entrar a luz do sol e plantas penduradas em todos os cantos. Bloom era o nome que Emily havia escolhido, porque, como ela explicou, era sobre florescer, sobre crescer em direção à luz. Aisha terminou de desenhar o último esboço da renovação que planejavam para o segundo andar, um espaço de leitura aconchegante onde os clientes podiam relaxar, com livros e café. Seu pequeno escritório de arquitetura estava prosperando, especializado em redesenhar espaços comerciais pequenos, e aquele era seu projeto favorito, parcialmente, porque era de Emily, parcialmente porque representava tudo que haviam construído juntas. Que você acha? Ela mostrou o desenho para Emily, que estava atrás do balcão, experimentando uma nova receita de café com cardamomo, uma concessão às raízes de Aisha que fazia seu coração se aquecer. Está perfeito. Emily se inclinou para abajalar por cima do balcão. Um gesto tão natural agora que nenhuma das duas pensava 2 vezes. Como brega, Aisha riu, mas estava sorrindo. A sineta da porta tocou, e ambas olharam automaticamente. E então, o tempo parou. Sua mãe estava na entrada, mais velha, cabelos mais grisalhos, mas de pé, viva. Ao lado dela estava Leila, agora com 20 anos, e estudando na Universidade de Massachusetts. Sua rebelião própria que seus pais eventualmente, relutantemente, haviam aceitado. Mama, a voz de Aisha saiu como um sussurro incrédulo. Sua mãe olhou ao redor do café, menos as paredes pintadas em tons quentes, as plantas, as mesas de madeira reciclada, os clientes diversos conversando e rindo. Seus olhos pousaram em Emily, depois voltaram para Aisha, e havia algo em sua expressão que Aisha não conseguia decifrar. Posso pedir um café? Ela perguntou em inglês hesitante. Foi Leila quem quebrou a tensão, revirando os olhos de forma dramática. Mama voou 7.000 quilômetros. Acho que ela quer mais do que café. Emily, sempre intuitiva, tocou o braço de Aisha gentilmente. Vou cuidar do café. Vocês usem a mesa dos fundos. Aisha guiou sua mãe e Leila para o canto mais privado do café. Seu coração batendo tão forte que ela mal conseguia pensar. Elas se sentaram e por um longo momento, ninguém falou. O tratamento funcionou. Sua mãe disse, finalmente, estou em remissão há quase 2 anos. E eu não sabia. A voz de Aisha tremeu. Ninguém me contou. Eu pedi para não contarem. Sua mãe olhou para suas próprias mãos, depois para cima, encontrando os olhos de Aisha. Eu precisava de tempo, para entender. E você entende? Aisha perguntou, não conseguindo evitar a amargura que tingiu suas palavras. Depois de 4 anos? Não. A resposta foi honesta, crua. Eu não entendo como você pode amar assim. É contra tudo que me ensinaram, tudo que acredito. Ela pausou. E Aisha viu lágrimas se formarem em seus olhos. Mas eu entendo que você é minha filha, que quase morri sem te ver, que passei 4 anos fingindo que não tinha uma filha mais velha. E essa mentira doeu mais do que qualquer tratamento de câncer. Leila pegou a mão de Aisha sob a mesa, apertando com força. Seu pai não está aqui,
sua mãe continuou. Ele ainda não pode, talvez nunca possa, mas eu cansei de escolher orgulho em vez de amor. Cansei de ouvir Leila falar sobre você e fingir que não me importo. Cansei de acordar todos os dias sabendo que minha filha está viva, tá bem, tá feliz. E eu escolhi não fazer parte disso. Mama, lágrimas escorriam livremente agora pelo rosto de Aisha. Então, estou aqui. Sua mãe estendeu as mãos através da mesa, tremendo ligeiramente. Se você me aceitar de volta, se você puder me perdoar, Aisha olhou para aquelas mãos, menos as mesmas que a embalaram quando era bebê, que cozinharam 1000 refeições, que trançaram seus cabelos, que a abençoaram antes dela partir. Mãos que também a deixaram ir, que permaneceram em silêncio quando ela mais precisou delas. Havia tanta dor ali, tanto tempo perdido, que nunca poderia ser recuperado. Mas também havia amor, sempre havia amor, mesmo quando tudo mais falhava. Ela pegou as mãos de sua mãe. Não há nada para perdoar. Você está aqui, agora, isso é tudo que importa. Elas choraram juntas, então menos mãe e filha, separadas por oceanos e crenças, mas conectadas por algo mais forte do que ambos. Leila juntou-se ao abraço, e por um momento, Aisha sentiu-se completa de uma forma que não sentia há anos. Emily apareceu com uma bandeja de cafés e o bolo de chocolate que Aisha sempre pedia quando precisava de conforto. Ela colocou tudo na mesa gentilmente e estava prestes a se afastar quando a mãe de Aisha falou: "Você é Emily." Não era uma pergunta. Emily congelou, seus olhos se arregalando ligeiramente. Sim, senhora. A mãe de Aisha a estudou por um longo momento, menos aquele olhar penetrante que todas as mães parecem dominar. Emily permaneceu firme, levantando ligeiramente o queixo. E Aisha se apaixonou por ela tudo de novo, por sua coragem, por estar ali mesmo com medo. Você cuida da minha filha? Sua mãe? Perguntou. Com minha vida, Emily respondeu sem hesitação. Ela é feliz? Emily olhou para Aisha, e seu rosto inteiro se iluminou com aquele sorriso que ainda fazia o coração de Aisha dar cambalhotas. Eu espero que sim. Eu faço tudo o que posso para garantir que seja. A mãe de Aisha assentiu lentamente. Então, em um gesto que chocou todos na mesa, ela se levantou e estendeu a mão para Emily. Obrigada por cuidar dela quando eu não pude. Emily apertou a mão oferecida. E Aisha viu lágrimas nos olhos de ambas as mulheres. Não era aceitação total. Talvez nunca seria. Sua mãe provavelmente ainda rezava para que Aisha visse a luz. Ainda acreditava que estavam vivendo em pecado. Mas era uma ponte. Ira am começo. E às vezes, pensou Aisha, começos eram tudo que você precisava. 2 anos depois disso, o apartamento estava cheio de pessoas. Um tipo caótico e maravilhoso de cheio. Leila estava na cozinha com Sophie, debatendo animadamente sobre política enquanto preparavam ramas. A mãe de Emily conversava com a mãe de Aisha em inglês, quebrado, e gestos expressivos, mostrando fotos de bebês de primos, amigos de faculdade, colegas de trabalho, a comunidade queer que havia adotado Aisha e Emily como suas, todos amontoados no espaço pequeno, rindo e comendo e vivendo. Era o 5º aniversário de casamento delas. Embora poucas pessoas na sala soubessem disso, tinha sido uma cerimônia tão pequena e discreta que parecia quase um segredo. Mas este ano, elas decidiram celebrar realmente. Emily bateu uma colher contra um copo, e a sala gradualmente silenciou. Ela segurou a mão de Aisha, puxando-a para o centro da sala. Eu só queria dizer algumas palavras. Não. Aisha murmurou, mas estava sorrindo. Você está embriagada? Levemente, Emily admitiu, e todos riram. Mas isso precisa ser dito. Há 7 anos, uma garota assustada e bonita entrou no meu quarto de dormitório. E eu soube no primeiro segundo, que minha vida havia mudado para sempre. Aisha sentiu suas bochechas esquentarem, mas não soltou a mão de Emily. Não foi fácil, Emily continuou, sua voz ficando mais séria. Nós enfrentamos mais desafios em nossos primeiros anos juntas do que a maioria dos casais enfrenta em décadas. Perdemos pessoas, perdemos
segurança. Houve momentos em que eu não tinha certeza se sobreviveríamos. A sala estava completamente silenciosa. Agora, todos os olhos sobre elas. Mas estamos aqui. Não apenas sobrevivemos, prosperamos. E eu olho ao redor desta sala e vejo nossa família. Ela olhou para a mãe de Esha, que estava limpando lágrimas discretamente. Família que escolhemos. Família que nos escolheu de volta. Família que se recusou a desistir de nós, mesmo quando teria sido mais fácil. Emily se virou para Esha, pegando ambas as suas mãos. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Você arriscou tudo por amor. Não só amor por mim, mas amor por si mesma. Amor pela verdade. E eu sou grata todos os dias por você ter sido corajosa o suficiente para me escolher. Eu escolheria você 1000 vezes, Aisha Sachuru. Lágrimas escorrendo por seu rosto. Em cada vida, em cada mundo, eu escolheria você. Elas se beijaram em meio aos aplausos e assobios, e Aisha pensou sobre a garota de 18 anos, que havia pisado no aeroporto de Boston 7 anos atrás, menos assustada, reprimida, vivendo a vida de outra pessoa. Ela mal reconhecia essa garota agora. Em seu lugar, estava uma mulher de 25 anos, que conhecia seu próprio coração, que havia construído uma vida com suas próprias mãos, que tinha cicatrizes e perdas. Sim, mas também tinha amor, tanto amor que às vezes parecia que seu peito não era grande o suficiente para contê-lo. Mais tarde naquela noite, depois que todos haviam ido embora, e elas estavam limpando os pratos, juntas, em um silêncio confortável. A mãe de Esha se aproximou. Ela estava ficando com elas por uma semana menos sua. Terceira visita nos últimos 2 anos. A BBT, ela disse suavemente. E havia algo em sua voz que fez Esha parar o que estava fazendo. Eu preciso te dizer algo. Esha sentiu um lampejo de medo. O câncer voltou? Não. 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 Sua mãe rapidamente a tranquilizou. Eu tô bem, mas eu falei com seu pai. O mundo pareceu inclinar. Esha não havia falado com ele em 7 anos. 7 anos de silêncio, de chamadas telefônicas em que sua mãe sussurrava para que ele não ouvisse, de presentes que vinham sem cartões porque ele se recusava a assinar seu nome. Ele não vai vir aqui, sua mãe continuou rapidamente. Vendo a expressão de Esha, ainda não está pronto para isso. Mas, ele perguntou sobre você. Como voca esta? Se você é feliz. E o que você disse? A voz de Esha mal passava de um sussurro. Eu disse a verdade. Sua mãe sorriu, tocando gentilmente o rosto de Esha. Que você é mais feliz do que eu já vi. Que você construiu uma vida linda. Que você se tornou exatamente quem deveria ser. Ele não vai me perdoar, Esha disse. Não era uma pergunta. Talvez não. Sua mãe era honesta. Sempre era agora. Seu pai é teimoso, orgulhoso. Mas ele te ama, à sua maneira. E amor, eu aprendi. Às vezes precisa de tempo para encontrar seu caminho através do orgulho. Esha assentiu, aceitando isso. Talvez um dia seu pai pudesse vê-la novamente, vê-la de verdade. Ou talvez não. De qualquer forma, ela sobreviveria. Ela tinha Emily, tinha a sua mãe, tinha Leila, tinha uma família que havia escolhido, e que a escolhera de volta estava completa. 10 anos depois o jardim estava perfeito, exatamente como Esha havia projetado. Luzes de fada enroladas em árvores, flores em tons de branco e verde, cadeiras organizadas em semicírculo voltadas para um arco simples, mas elegante. Você está pronta? Esha perguntou, ajustando o hijab de Leila menos verde esmeralda, para combinar com seus olhos. Escolhido especificamente porque era lindo, não porque era apropriado. Leila, agora com 27 anos, e quase terminando seu doutorado em literatura comparada, assentiu nervosamente. Estou aterrorizada. Eu sei, Esha sorriu, lembrando-se de seu próprio medo anos atrás. Mas Sarah está esperando por você. E Mama está aqui. E eu estou aqui, Baba Now. Havia dor na voz de Leila, mas também aceitação. Algumas feridas cicatrizavam lentamente. Não. Esha concordou gentilmente. Mas nós estamos. E isso é suficiente. Ela assistiu sua irmã mais nova caminhar pelo corredor improvisado,
em direção a Sara-1, garota palestina linda, que havia capturado o coração de Leila na universidade. Viu sua mãe na primeira fila, sorrindo através das lágrimas, orgulhosa, apesar das complicações. Viu Emily, sua esposa de 10 anos, segurando a mão de sua filha adotiva, de 5 anos menos Nur, que haviam trazido de um orfanato em Beirute 2 anos atrás, e pensou sobre círculos, como a vida se movia em círculos, dor levando à cura, perda levando à descoberta, fim levando a novos começos. Ela havia perdido uma família e ganhado outra. Havia deixado um lar e construído outro. Havia sido quebrada e se reconstruiu mais forte. No que você está pensando? Emily sussurrou. Nur agora dormindo contra seu ombro. Que valeu a pena? Aisha respondeu, observando Leila e Sara trocarem votos sob o céu dourado do pôr do sol. Cada lágrima, cada sacrifício, cada momento impossível, valeu a pena para chegar aqui. Emily beijou sua têmpora para chegar em casa. Para chegar em casa, Aisha concordou. E enquanto o sol se punha sobre o jardim cheio de amor, amor que havia sobrevivido a oceanos e diferenças culturais, a preconceito e medo, a tudo que o mundo havia jogado contra ele, Aisha finalmente entendeu o que sua mãe havia tentado dizer todos aqueles anos atrás. Amor não era sobre entender, não era sobre concordar com cada escolha ou aceitar cada verdade. Amor era sobre aparecer, era sobre escolher estar presente, mesmo quando era difícil, era sobre construir pontes sobre abismos que pareciam intransponíveis, e amor, no final, sempre encontrava um caminho, sempre